Scarlett Johansson, considerada a encantadora de homens e a brigona de Hollywood, né? Ao mesmo tempo que ela é uma mulher lindíssima, atrai os homens, tem uma vida também turbulenta, cheia de intrigas, críticas, processos, sabe? Entrou lá para apoiar a patota barulhenta que se voltou contra ela mesma, e aí ela teve diversos problemas ao ponto de desabafar que, olhando para a vida dela, ela se sentiu verdadeiramente humilhada e envergonhada. Mas o que tem a ver, né? A minha vida com a vida dessa mulher. É conhecendo essas mulheres que a gente conhece o que o feminismo faz na vida de uma mulher, o que essas mulheres viram e o terror por trás da aparência que antes a gente não podia ver, e as mulheres se iludiam com aquela capa, só com a capa. Mas hoje nós podemos ver, por causa da internet, o outro lado, e é o outro lado dessa atriz de Hollywood famosa, da Scarlett Johansson, que a gente vai aprender alguma coisa boa para a nossa vida hoje. Então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar a chegar aos 100K e ajudar a muitas mais pessoas. Scarlett Johansson é uma atriz americana, ela tem um trabalho muito grande, né? Que ela tem até produtora, ela é atriz, ela canta também. Ela teve 3 casamentos, nenhum deles deu certo, mas ela tem uma crítica muito forte à masculinidade, ela tem muitas dificuldades de lidar com o masculino e critica o masculino, né? Fortemente. Então, assim, fica difícil a convivência dela em família, por mais que ela deseje uma família. E na vida dela, o que segue essa mulher é um rastro de processos, de brigas, de problemas. Se é um homem que tem essa natureza, que é desse jeito, imagina como que ele não seria crucificado em todas as mídias sociais. Olha, deixa eu citar alguns probleminhas, algumas confusões, algumas brigas na vida dessa mulher. Primeiro, um longo histórico de rixas e zombando e ridicularizando a filha do Donald Trump, a Ivanka Trump. Ela chegou a se vestir, colocar peruca, se fantasiar da filha do Trump, imitando, só para o quê? Para ridicularizar. Ela fez até propaganda ridicularizando a filha do Donald Trump, porque ela é esquerdista e ela não aceita que a filha do Trump não critique o pai, que a Ivanka aceite a postura do pai, porque o Donald Trump ele é muito incisivo nas palavras, ele é muito claro e ele é muito duro, e ele joga pesado com a esquerda, com a cultura woke, com toda essa imundícia que esse pessoal criou. Ela queria que a Ivanka se mostrasse mais poderosa, mais feminina, e que a Ivanka desafiasse o pai. E a Ivanka não desafia, a Ivanka honra o pai. Então ela tem esse ódio, né, da filha do Trump, simplesmente porque a filha do Trump não faz o que ela quer. E ela teve um problema grave com hackers. Ela tinha fotos íntimas guardadas, e aí esse hacker conseguiu acessar e vazou essas fotos. Esse hacker era um cara que nunca lutou por dinheiro, não queria dinheiro, queria nada não. Ele só ficava descobrindo essas coisas ou coisas que ele descobria e largava mesmo na internet só para espalhar. E aí ele achou essas fotos dela e soltou na internet. Aí imagina, né? Não sei o que tinha nessas fotos, mas coisa boa não tinha. E aí foi envolvido até o FBI, a Operação Hackerazi agiu e conseguiu pegar o hacker. E esse hacker foi preso, levou mais de 10 anos de prisão, mas foi uma confusão danada até o FBI conseguir achar
esse hacker e prender esse culpado. Tiveram outros ali envolvidos, eles tiveram que descobrir qual que era, aí descobriram o verdadeiro culpado. Ela teve um problema também muito sério com o ator Bill Murray. Eles trabalharam, fizeram um filme juntos e depois do filme eles ficaram 20 anos sem se falar, com problemas, porque ela achou que ele foi desagradável, que ele, sabe, assim, não a tratou como deveria, e ele foi duro na posição dele, entendia que ela não podia acusá-lo de nada, né, a não ser que ele não tinha satisfeito o gosto dela. Ela não foi com o espírito dele, o espírito dela não bateu com o dele, né? E pode isso, né? Você vai trabalhar e teu espírito tem que bater com o espírito do outro, senão você vira um inferno lá e faz o que ela fez, 20 anos de dificuldade. Aí esse ano teve uma premiação em Hollywood e ela conseguiu apertar a mão do Bill Murray. Quer dizer, acabou a rixa. E teve problemas graves com o próprio público dela, com os próprios fãs dela, por causa da postura dela, por causa do jeito. Então ela também ataca, ela responde mal, aí as pessoas deixam de gostar dela porque ela é brigona demais. Outro problema, ela é judia, é a confusão dela com a fé, porque ela é feminista e ela não adota os princípios dos judeus e odeia os princípios cristãos judaicos. Os princípios cristãos judaicos ela odeia. Ela gosta de ser judia, mas não é praticante do judaísmo. Critica uma série de coisas porque ela enxerga o judaísmo de forma distorcida, como também enxerga o cristianismo, e fica nesse conflito, nessa confusão, amando a nacionalidade dela, de ser judia, sente isso forte no coração, mas não respeita as pessoas que seguem o judaísmo. Quer que as pessoas entendam a vida e olhem a vida a partir dos olhos dela. Outro problema, né? Esse é o sexto problema que eu estou citando aqui. Peitou a Disney. Quando ela fez o filme Viúva Negra, eles colocaram nas plataformas de streaming e ela queria que ficasse no cinema, só no cinema, para ela receber mais dinheiro. Mas aí ela foi lá, processou, chamou outros atores, mexeu com o sindicato lá dos atores, fez um terror em cima e acabou vencendo, né? A Disney é que perdeu, porque ela é mulher, e aí acabaram dando uns recursos a mais para ela, embora a Disney tenha dito que ela já tinha recebido até a mais, justamente porque estava no tempo da pandemia e eles tiveram que fazer isso para ajudar a não perder bilheteria. Ela teve problema também com o ChatGPT. Com o ChatGPT ela disse que ficou chocada, horrorizada, porque como que eles tiveram coragem, né, de colocar uma voz parecida com a dela. O ChatGPT tinha entrado em contato com ela e pedido para usar a voz dela. Ela disse não. Aí depois o ChatGPT encontrou uma voz ali, né, que parecia com a dela e ela não gostou, entrou na justiça, processou, fez o ChatGPT ter de mudar a voz, né? Porque jamais, né, uma voz parecida com a dela, se ela não autorizou. Também teve problemas no filme Homem de Ferro 2 com a atriz Gwyneth Paltrow. Foi um suposto problema que teve lá. Depois a Gwyneth Paltrow, que fez a esposa do Homem de Ferro, veio a público até falar, não, a gente é amiga, a gente é tal, não, desfalou o negócio, mas tinha a fumacinha. E onde há fumaça, quando passa a Scarlett Johansson, não há fogo, não. Há um incêndio. E ela processou também a editora francesa J.C. Lattes, alguma coisa assim, que eu não sei falar francês, por usar o seu nome
e colocar uma atriz parecida com ela num romance chamado The First Thing We Look At. Aí a gente olha para essas pessoas e vê as contradições da vida. Luta contra, né, a objetificação. Aí a gente vê as contradições na vida dessas pessoas. Luta contra a objetificação da mulher e é considerada símbolo sexual, se veste dessa forma, se produz dessa forma, cria uma imagem, uma presença, uma aparência, faz o seu estilo ser o estilo já preparado para seduzir. Ela foi vista por uma revista masculina, pela revista masculina Esquire, como a mulher mais sensual do mundo, a encantadora de homens, né? Trabalha com sua imagem, ela trabalha. Você vê, ela luta contra a objetificação da mulher. Então fala que o homem quer destruir, quer acabar mais, trabalha com a própria imagem, ela se auto-objetifica para atrair os homens e ser a personificação da fantasia masculina, porque também ela é considerada a personificação da fantasia masculina. Ela traz, ela seduz, ela tem uma lascívia nela que puxa os olhares, que atrai. Fora isso, ela se produz para isso. O crítico Anthony Lane, da The New Yorker, escreveu que ela é evidentemente e lucrativamente consciente da sua sensualidade e de quanto até a última polegada isso contribui para contornar a sua reputação. Então, olha, ela é consciente que essa postura sensual dela é que também salva a vida medonha que ela tem, que briga com todo mundo, que sai processando e que é processada para todos os lados. Então, é uma vida que não tem nenhuma estabilidade, o tempo inteiro, uma vida de conflitos e de problemas, até com os próprios fãs dela. Aí o pessoal da esquerda fala, né? Nossa, eles não falam que ela é brigona, que ninguém suporta, que ela não consegue conviver com ninguém. O pessoal da esquerda fala que ela é uma excelente lutadora, que ela não se abala, que ela não se deixa abater, que ela não leva desaforo para casa, mas aí não falam das questões morais e éticas da vida dessa pessoa, que não consegue parar com ninguém, que tem sérias dificuldades nos relacionamentos, que só tem relacionamentos casuais e instáveis e que diz que os homens que ficaram com ela eram tóxicos, narcisistas, quer dizer, uma mentalidade completamente negativa com o sexo masculino. E como que ela quer ser amada pelo tóxico, pelo narcisista, porque sabe toda essa contradição. A mulher que se coloca nessa condição, o que ela atrai para a vida dela? Deu para ver como que fica a vida de uma feminista? Deixa aqui seu comentário. Não saia daqui sem conhecer meus livros. Nos apoie, se cadastre lá, se inscreva no Seja Membro. A gente tem muito material bom, tem 2 treinamentos, tem vídeos da atualidade, tem vários PDFs sobre as principais dores masculinas. Tem livros inteiros lá, ajuda a gente para continuar a produzir esse trabalho, que a gente está do lado de cá fazendo o maior esforço para devolver um pouquinho para vocês também. A gente acaba levando as cargas uns dos outros. Nos ajude e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.